Deus quer falar sobre inocência. Inocência. E o título da mensagem é: não contamine aquilo que é puro. Então eu quero que você abra em Mateus, capítulo 18. Não contamine aquilo que é puro. Já pensou? Parou para pensar nisso aí? Algo que é puro, algo que é limpo, algo que é tenro, você vai lá e contamina. Você fez um mal. Isso serve para tudo. Isso serve para uma água de um rio limpo. Isso serve para uma comida saborosa. Isso serve também para alguém que é puro de coração, mas as influências acabou por contaminá-la e se perdeu. Capítulo 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se vocês não se converter e não se tornarem como meninos, de modo algum vocês vão entrar nos céus. Aquele que se tornar humilde, como essa criança aqui, esse é grande no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como este, estará recebendo a mim. Mas qualquer que fizer mal de alguma forma a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra e pulasse em alto mar. Ai do mundo, presta atenção aqui, ai do mundo, por causa dos escândalos. É necessário, porque é necessário que aconteça, ou em outras versões, é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Amém? Pode se sentar. Como eu disse para você, a mensagem ia ser suave, linda, maravilhosa. Você ia sair daqui dando pulo, glória a Deus e aleluia, porque o Evangelho de Jesus, ele tem tema para isso. Mas há uma urgência, há uma necessidade, e essa necessidade não vem da natureza e nem da forma de pensar do pastor, mas daquilo que Deus quer passar hoje. E a minha oração, quando eu estava preparando essa mensagem, é que eu deveria terminar o culto hoje pedindo, implorando para a amada igreja, em nome de Jesus, cuide das nossas crianças. Cuide. Você sabe o que significa cuidar? Cuide das nossas crianças. E não é novidade para ninguém o apreço que eu tenho por eles. Tenho um carinho, um respeito. Tudo que a gente fez na IBP hoje, primeiro, sempre foi pensando nas crianças. Sempre. Mudança de prédio, sempre foi pensando neles. Porque eles são puros, são inocentes. Porém, a gente vê, e eu tive vendo, ultimamente, que crianças que foram criadas, ou estão sendo criadas em algum tipo de lar disfuncional, é uma vítima sumária de um futuro complicado, que o sistema atual impôs. Há crianças que sofrem agressões de todos os tipos, abusos de toda a natureza, e essas crianças, sem dúvida nenhuma, elas carregarão as marcas para o resto das suas vidas. Não tem como você apagar passado, esquece. Você tem como administrar, você tem como
recompor a sua vida, tirando o passado como experiência, mas escrevendo uma história nova. Mas eu pergunto para você, precisa passar por isso? Se tem como cuidar, se tem como absorver a ideia do bom tratamento, da boa educação já desde pequeno? As agressões não precisam serem físicas. O que tem destruído muito também tem sido as agressões verbais, os testemunhos dentro dos lares, agressões da indiferença, tratar como se fosse um cachorrinho, e às vezes o cachorrinho tem mais tempo com o dono do que o filho ou a filha com o pai e com a mãe. Então é nessa natureza. São coisas que trazem feridas na alma do inocente, e trazem feridas já muito cedo, e muitas vezes os pais não entendem por que ele chegou na pré-adolescência com aquela cabeça. Abusos nem sempre são físicos, mas abusos que também destroem a autoestima. E eu vou dar um conselho para você, pai e mãe, porque a introdução fala de criança, mas depois nós vamos falar do resto. Vou dar um conselho para você, pai e mãe: elogie e exalte seu filho. A criança precisa ser valorizada dentro de casa primeiro. Se ele não for valorizado, se ele não receber elogio lá fora, está pouco se lixando, porque dentro de casa ele é valorizado. É aquela criança que o pai e a mãe colocam no colo e falam: você é bom, você é excelente. Não é que você vai ser, porque nós temos esse costume, muitas vezes nós projetamos, e nós não certificamos. Existe uma diferença entre você projetar um futuro, para você protocolar, chancelar, credenciar, certificar. Agora, você é agora, você é bom. Não é que você será um grande homem, você é. Aí destroem a autoestima, contamina a personalidade, e uma personalidade inocente ainda, que dá para trabalhar ainda em formação. Eu conheci um menino que ele jamais era elogiado dentro de casa, jamais. E quando ele fazia alguma coisa boa, e algum vizinho, alguém chegava para a mãe e dizia: nossa, fulano de tal é excelente, ele fez isso, ele fez aquilo. Você sabe qual que era a resposta da mãe? Só que não fala isso para ele não ficar convencido. Um lixo de educação, que formou aquela criança, comprometeu a autoestima, e triplicou, multiplicou o trabalho para ele se consertar. E hoje, eu posso trazer isso aqui para vocês, porque tenho condição, tenho preparo para discutir o assunto, que eu também conheci de perto. Fui criança, tive infância, fui pré-adolescente, fui adolescente, adulto, pai, e hoje eu sou vô. Glória a Deus, aleluia. Se você não é, fique com inveja santa, aleluia. Atrelado a isso, pastoreio igreja já há quase 20 anos, e pela graça do Senhor também sou psicanalista formado. Então a gente consegue entender um pouco o que é uma criança, o que uma criança sente, porque você sente na pele, você vê também, casos, você vê a situação. E o que eu vejo hoje é uma grande investida satânica contra os nossos pequenos,
dos quais nós devemos prestar muita atenção. Isso existe, gente. Eu não estou espiritualizando a mensagem, eu estou sendo muito racional. No passado, o que a gente pensava como pai e como mãe? A gente pensava em trabalhar para dar um mundo melhor para os nossos filhos e também para gerações futuras. E o que nós conseguimos ver não foi um mundo melhor. O mundo hoje está pior. Se você não colocou têmpera, você não educou, você não fortaleceu os seus filhos para ter um quilate, para ter uma têmpera forte, você terá problemas com esse mundo que a gente esperava ser melhor e não veio. Por quê, pastor? Porque hoje a gente nós concordamos com a piora, no momento em que nós submetemos a tudo isso que o mundo tem ofertado. Eu vou explicar melhor isso aqui. Nós concordamos com a piora de tudo quando começamos a deixar entrar dentro da nossa casa agressões e abusos de uma forma sutil. Essas sutilezas, meus irmãos, começam a dominar a mente, não só a nossa, como também dos pequenos, de uma forma muito sutil. Os abusos têm acontecido também de forma virtual, sádica, a qual vem de uma forma sutil, e os nossos filhos estão vendo isso, estão roubando a inocência deles. Nós vemos tudo isso, mas não nos importamos. Você sabe por quê? A gente está muito sobrecarregado. A gente está muito sobrecarregado. Afinal, ganhando bem, eu vou fazer um trocadilho com pagando bem. Ganhando bem, eu conseguindo ir lá e ganhar bem, que mal tem? O mal você vai colher. Se você não prestar atenção, você pode estar nadando em rios de dinheiros. A sociedade, meus irmãos, isso não é segredo para ninguém, a sociedade ela tem se afastado e tem afastado as crianças de Deus, com exceção de algumas famílias que eu posso observar, a maioria tem entregue seus filhos para o mundo. E Jesus disse: olha, ai daquele que fizer um desses tropeçar. Então, eu estava olhando isso aqui, eu falei: Senhor, é uma realidade, é uma verdade. De uma forma direta ou indireta, as coisas têm entrado no nosso lar. Como que eu compenso isso? Porque é inevitável, fazendo sua parte, tentando mostrar o outro lado, tentando, buscando e provando para ele que você é pai e mãe, que você é a principal referência, não aquilo que o mundo oferece. Eu sei, aquilo que nós temos visto, e Jesus disse: ó, ai daquele que faz um dos pequenos tropeçar, mas o que nós temos visto é uma geração que não caminha, se arrasta, em contínuo tropeço hoje. Porque eu converso com pais que falam assim: eu não sei como educar meus filhos nesses tempos, eu não sei como lidar com situações que eles trazem para mim. Uma geração hoje, meu irmão, que nós temos visto, tanto de pais como de jovens e adolescentes, é uma geração que não está pensando pela própria cabeça, é uma geração que está pensando pela cabeça do outro, do seu youtuber, do seu digital influencer, da sua referência, do seu ídolo. Esses têm sido os influenciadores, não está pensando pela sua cabeça. E os pais também não estão. Nome disso, alienação. Famílias dominadas por ideologias politizadas. Foi o que eu preguei aqui no começo. Isso é comum hoje a gente ver dentro dos lares. A gente está vendo lares destruídos, divididos, porque um é de direita e outro é de esquerda, e nenhum é de Jesus. Não, Carlinhos? Ah, eu sou de lá, eu sou de lá. Eu falei: quem é de Jesus aqui nessa casa aqui? Quem é o
sua referência. E se a gente continuar aceitando o cardápio oferecido pelo mundo, muito em breve, nós viveremos num mundo sem esperança e sem volta. Diferente da mensagem que eu ia pregar. Otimista, para cima. Não. Eu falo aqui com dor no coração. Em breve nós viveremos num mundo sem esperança e sem volta. Um mundo onde Sodoma e Gomorra serão cidades santas a comparar com o que está por vir. E muitos não gostam desse tipo de mensagem e questionam. As pessoas falam, não, mas pastor, tem que respeitar as diferenças, respeitar as posições, respeitar os grupos, respeitar isso e respeitar aquilo. Sim, eu não estou desrespeitando ninguém, eu estou tentando trazer à luz daquilo que eu acredito, que é a Bíblia, aquilo como pastor eu considero verdade absoluta. Se você não concorda com a Bíblia, meu irmão, está perdendo tempo em me ouvir, porque eu sou Bíblia, não estou aqui para te agradar. O que muitos chamam de evolução, eu tenho observado e está mais para satânico. Chamar de evolução é politicamente correto, mas observa a evolução. Que tipo de evolução é essa? O que muitos chamam de independência do pensamento humano, eu chamo de alienação maligna de uma minoria que vem dominando. Então existe uma investida contra a inocência, sim. E é incrível que estão usando a inocência e as crianças para justificar e para convencer que o mundo mudou. Estão usando crianças para relativizar o pecado, para amenizar. Projetos que envolvem a contaminação mental das crianças estão correndo pelos corredores dos congressos. E qual seria o objetivo dessas classes em trazer uma cultura que distorce o que Deus criou? Evolução. Quando eu relativizo tudo, eu comprometo o todo. Não esqueça disso. Quando eu acho tudo normal, eu estou comprometendo todo. Então, pais, mães, tios, avós, nossas crianças estão correndo um sério risco e perigo. Eu afirmo com toda certeza, dados importantes sobre o comportamento da sociedade para a próxima década. A década de 2030, será um horror se Jesus não voltar. A década de 2030, daqui 8 anos, promete ser a década em que a raça humana terá realmente perdido a referência da natureza de Deus no mundo. Sabe a natureza? Lá do começo, do Éden, a natureza antropológica, uma geração estranha, de hábitos estranhos, de relacionamentos estranhos e totalmente distanciado do santo e mergulhado no profano. E você acha que esse mau cheiro, pararam de pregar, pastor Israel, sobre a volta de Jesus, né? Nós não. A gente não para de pregar nunca sobre a volta de Jesus. A gente não para de pregar nunca que existe céu, mas também existe o inferno. Você quer agradar todo mundo? Eu parar de falar de volta de Jesus, parar de falar de céu e parar de falar de inferno. Se eu começar a falar de prosperidade, de conquista, de uma mensagem triunfalista, você vai ver como as pessoas amam. Você acha? E aqui eu senti o peso da palavra quando Deus colocou no meu coração. Você acha que esse mau cheiro não está chegando às narinas de Deus? Você acha que Deus, vendo a degradação humana, aceitará o comportamento da sociedade sem fazer nada? Que dia isso aconteceu? Nunca. Deus nunca ignorou a abominação.
E eu preciso pregar. Como homem de Deus, eu preciso pregar isso agora, em 2021, para que fique registrado que a IBP pregou, orientou, alertou. Eu disse 8 anos atrás que em 15 anos, ou seja, em 2030, e eu disse isso há 8 anos atrás e tem registrado, que em 2030, 50% da sociedade jovem, adolescente, pré-adolescente estariam indecisos em relação à sua opção sexual. Eu disse que em 2030 nós teríamos uma juventude com a baita de uma interrogação na cabeça. Eu não sei se chega a 2030 para chegar nos 50%. Porque existe uma investida terrível do inferno. Satanás não está mais perdendo seu tempo com os adultos, com velhos, com casais e com religiosos. O principal alvo de Beelzebu, você sabe o que significa Beelzebu? Príncipe das moscas. O principal alvo dele são as nossas crianças. Você sabe por quê? Vindo as crianças, a sociedade vem a reboque. O que mais a sociedade tem feito ultimamente, inclusive a sociedade cristã, é reduzir os esforços do diabo. Tem facilitado. O anzol está na boca das pessoas e a carretilha na mão do inimigo. Ele vai puxar no tempo dele, na velocidade dele. E por que eu estou dizendo isso? Há uma década atrás, a mensagem já trazia importantes alertas em relação ao que estaríamos vivendo hoje. Infelizmente eu vejo hoje se cumprido cada dano anunciado há tempos atrás. Por isso eu quero dizer e afirmar através daquilo que Deus me comissiona, meu irmão e minha irmã, para que fique registrado, que veremos e teremos dias difíceis na face da terra, que vem pela frente. E aí, pastor, só dá notícia ruim? Era melhor o senhor ter trazido a palavra do evangelho, que significa boas novas, a gente ia se animar. Vem agora, amém, amados? Puxão de orelha ficou, glória a Deus. A IBP não omitiu, nós estamos aqui para pregar. O único que pode nos salvar é Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Josué capítulo 24, Josué diz: eu não sei vocês, o mundo está de ponta cabeça, isso lá no começo, lá atrás, vocês estão adorando aqui, vocês estão desviando para lá, eu não sei vocês, mas eu, Josué, e a minha família, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É esse o nosso compromisso. Daqui para frente, Isaldo, é isso que nós temos que fazer. Eu não sei o mundo, eu não sei o que entra pela tela, mas eu, a Carol e o Levi, nós vamos servir ao Senhor. Entendeu, Vilma? É isso. Não sei eles, mas nós temos que nos aplicar, nós temos que desenvolver ali. Eu e a minha casa, nós temos que nos agarrar, porque dias difíceis virão. Passar por tempestades sem Jesus é horrível. Passar por dias difíceis sem Cristo é terrível. Mas quando a gente passa com Ele, a gente passa e canta o hino da vitória do outro lado. Eu não sei você, mas eu quero lhe dizer que ainda dá tempo de consertar. Começando pela nossa casa, nossa família, nossa igreja. Cuidando dos nossos filhos, tendo fé em Deus. Consertar como, pastor? Vamos começar a rechaçar, né? Fazer movimentos para combater tudo que existe? De forma alguma. Não é rechaçando aqueles que pensam diferente, porque faz parte de uma evolução social, mas se posicionando em relação àquilo que cremos, não sendo uma marionete, um fantoche de ideologias que existe por aí. Nós temos que ter convicção
daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, e por essa causa lutar sim. Lutar como, pastor? Na oração, buscando em Deus, contra essas forças poderosas do mal, através da oração e da comunhão. Amados, nós fazemos parte de uma geração única na história. Os seus avós, bisavós, não viram o que vocês estão vendo em 2020 e 2021. Nós fazemos parte de uma geração única, mas nós também podemos nos levantar e fazer a diferença, e fazer o papel daqueles que realmente lutaram para vencer o mal. Ou você pode ficar de boa, faz nada, se acovardam, entra no joguinho e colhe os frutos amargos lá na frente. Jesus disse as palavras que ecoam nos ouvidos daqueles que querem ser felizes. Jesus disse palavras que ecoam no ouvido daqueles que querem ser felizes, daqueles que estão alinhados com o certo, daqueles que acima de tudo querem ser salvos, daqueles que acima de tudo querem ver suas famílias salvas. Jesus disse: só tem um caminho, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele completa: ninguém vai ao Pai se não for através de mim, através desse caminho. E muitos querem chegar a Deus através de outros caminhos. Muitos têm ensinado e influenciado nossas crianças a trilhar por outros caminhos para ser feliz. E eu digo com toda certeza, não existe felicidade plena sem Jesus. Não adianta a pessoa ser cheia de dinheiro, formado, a parede rebocada, cheia de diplomas e certificados, e falar: sou um homem realizado. Sem Jesus, você não é realizado. Não adianta a pessoa seguir caminhos que a Bíblia condena e dizer: eu sou feliz do jeito que eu sou. No fundo você não é. Muitos dizem ser pessoas resolvidas. Eu sou uma pessoa resolvida em todas as áreas da minha vida. São vazias de Deus, você não é feliz. Pessoas assim podem esconder ou se enganar. Como? Se anestesiando com aquilo que o mundo oferece. Mas o mundo jamais conseguirá dar aquilo que só Jesus pode te dar. O que é, pastor? A graça, a paz e a salvação. 3 coisas, meu irmão, que eu almejo para a minha vida. 3 coisas que eu quero para a minha família. 3 coisas que eu quero para os meus filhos, para os meus netos e para a minha igreja, para o nosso rebanho: a graça, a paz e a salvação em Cristo. Por isso que a gente se acaba aqui no púlpito, na tribuna, pregando. Por isso que a gente se desvai em suor e lágrimas muitas vezes, quando a gente começa a fazer o manuscrito da mensagem, e borra a folha do papel, trazendo uma mensagem dessa. Com Cristo tem algo a mais a ser desfrutado. Com Cristo, meu irmão, quem tem Cristo dorme em paz, tem uma noite de paz, mesmo que o mundo lá fora esteja desabando. Qualquer dúvida a respeito da vida, Deus esclarece através da sua palavra. Olha que gostoso. Deus esclarece, e é Deus que esclarece, não o mundo, não os homens, não a sociedade. As pessoas se apegam em homens para tirar dúvidas. Se apegue em Deus, tire suas dúvidas com o Eterno. Deus fala, Deus tem falado em nosso meio. Jesus é o caminho perfeito. Cuidado, se apegue a Deus, entrega a sua vida todos os dias a Cristo, confie no caráter do Eterno, aceite as propostas de Deus, não as do inimigo. O mundo, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, e o maligno vai te convencer que o mundo é melhor. O maligno vai tentar te convencer que é mais descolado, é um lugar
bacana para se viver, tem coisas interessantes, mas ele não conta o resto. E aqui eu quero fechar na conclusão exatamente falando do resto. Satanás, ele vai para Eva e ele conta uma parte da história. Fala: olha, se você comer do fruto, você mostrará que você é uma pessoa independente. Você sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto, dessa árvore? Porque Ele, em outras palavras, Ele tem medo de perder o lugar. Porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Contou isso. A ambição de Eva encheu o coração dela, falou: não, eu quero ser isso aí. Só que ele não contou o resto. Ele não disse para ela que se você desobedecer o Eterno, como eu desobedeci um dia, você será lançado fora como eu fui. O resto ele não conta. Satanás chega para Jesus no monte da tentação e fala assim: ó, você está com fome, 40 dias, transforma essas pedras em pães e resolva teu problema. Mas não contou o resto. Se você fizer isso, você estará desobedecendo. O plano de salvação vai por água abaixo, e o mundo todo passa a ser meu de fato. Parece que hoje há uma grande evolução comparada ao que vivemos e o que os nossos pais viveram no passado. Estamos entregando essa geração olhando apenas a parte boa, estamos esquecendo do resto, e haverá um preço alto. A Bíblia é honesta, meu irmão, ela não omite o resto. A luz da palavra esclarece. Sua vida é de Jesus, amém? Confie somente nele. Siga as suas pegadas, os seus passos, que muitas vezes nos leva às tormentas e às lutas, mas o caminho é seguro.